O Framboesa de Ouro é um prêmio cinematográfico humorístico dos Estados Unidos, concebido como uma paródia do Oscar pelo publicitário de Hollywood John Wilson. O objetivo da brincadeira é premiar os piores atores, filmes e demais atributos cinematográficos apresentados ao longo do ano. A fruta é usada no sentido da expressão blowing a raspberry. Numa tradução livre, seria soprar uma framboesa. E isso significa simular o som de um pum com a boca. Se eu fizesse parte da associação Prêmio Framboesa de Ouro e pudesse ou tivesse que sugerir um indicado, infelizmente eu estaria bastante inclinado a colocar o filme Velhos Bandidos nessa lista. Bandidagem, crime seriam definições para o que fizeram aqui com esse elenco. Eu sei, eu também custei acreditar quando eu saí da sala do cinema. Como é que é possível? Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano, fica aí para eu te responder. Sejamos sinceros, se você vai ao cinema para assistir lá Silvio com o Rodrigo Faro, eu tenho certeza absoluta de que a sua expectativa é mais baixa que o Danny DeVito descalço. E essa expectativa foi totalmente confirmada, claro. Agora, um filme com Bruna Marquezine, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, Ari Fontoura, Fernanda Montenegro. Pô, algo de bom tem que sair dali, né? Entretanto, a realidade às vezes é cruel e destrói, esmaga, arrebenta com as nossas expectativas. Eu me empolguei com o trailer, cuja edição é melhor do que a montagem do filme. Eu acho, inclusive, que falta ao cinema brasileiro mais ousadia no sentido de explorar gêneros mais comerciais, que não seja a comédia apenas, acrescentando o tempero brasileiro e narrativas bem construídas. Você pega o caso de Pecadores, por exemplo, absoluto sucesso de 2025, com 16 indicações ao Oscar, recorde histórico, e ganhador de 4 estatuetas. Um terror, né, que é excitante, divertido e que ainda conecta temas como cultura negra, música e preconceito de uma forma sensacional. Velhos Bandidos é um subgênero do filme de assalto, cujo exemplar mais famoso talvez seja lá 11 Homens e um Segredo. Aqui o longa arrisca com a premissa de que o casal de idosos vividos por Fernanda Montenegro e a Ari Fontoura sai do estereótipo, né, e aí eles é que são os criminosos dispostos a assaltar um banco. E para isso, eles vão precisar das habilidades de 2 ladrões de casas do casal Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brista. Com poucos minutos de filme, o roteiro e a direção já disparam uma série de clichês que pelo menos serviram para soar um alarme de "Lá vem bomba!". É Bruna Marquezine balançando os cabelos em câmera lenta, é praia paradisíaca, é policial prestes a se aposentar, enfim. Dá para fazer uma cartelinha e ir marcando durante o filme, né? E provavelmente com menos de 15 minutos já... Bingo! Como é que eu vou poder explicar? O roteiro e as atuações aqui, elas lembram muito teatro infantil de shopping. Aquela coisa bem rasinha, sabe? Ali você justifica, porque o público tem, em média, 6 anos de idade. Agora, por que os atores ali falam como se eles estivessem num jogral ou numa paródia de uma novela mexicana de baixa qualidade? É impressionante como, mesmo assim, esse elenco ainda é capaz de entregar algo em um momento ou outro. Só com bastante esforço e talento é possível dar um mínimo de credibilidade a esses personagens, com esse texto tão cafona, tão pueril. Frases de efeito, diálogos pessimamente construídos e falas estranhas, né? Tem um momento que a enfermeira ela tem que informar o pai sobre o estado de saúde da filha no hospital, e aí a única coisa que ela escreve na mensagem é: ela piorou. As últimas falas do filme, então, são de um nível assim de constrangimento que eu acho que rivaliza fortemente ali com várias cenas de Os Mutantes, a aclamada novela da Record. Como é que você pôde fazer isso comigo, pô? Me trocar por esse ser abjeto? Foi o que ele falou? Ser desprezível, torto, asqueroso. É mais o leão fajuto. Eu não entendo essa tua gíria de vampiro não, tá ligado? Ei, já deixou o like, se inscreve e também ativa as notificações, tá? O roteiro ainda traz um erro, furo,
eu fiquei assustado, assim. Vamos lá. Toda ação de um personagem que o espectador vê na tela, ela precisa fazer sentido também dentro lá daquele universo. Portanto, se o personagem do Lázaro Ramos, né, que é o detetive Oswaldo, já estava ali mancomunado com a Marta e o Rodolfo, por quê? Por que ele foi interrogar a agente de viagens, a amiga do casal, ou arrombou a casa do Cid e da Nancy? Aí alguém vai responder pra mim, ué, porque aí você vai enganar o espectador. Ah, sim. Não, aí agora tudo faz... O espectador não existe na trama. Se fosse com a intenção de enganar o jovem casal, então, aí esses personagens eles deveriam ter conhecimento dessas ações, correto? Então, isso não acontece em nenhum momento. Ou seja, só quem sabe da ação do detetive é o espectador. Qual o sentido disso? Por que ele estava fazendo isso dentro da história? Tá entendendo? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas se você entendeu, você compartilha da minha dor. A trilha sonora, assim, ela existe. Eu acho que é a melhor definição que eu posso dar. Eu não sei se o orçamento acabou e aí eles foram lá no YouTube Studio, pegaram as trilhas mais óbvias possíveis e se você fechar os olhos em algumas cenas, é impossível você dizer se você está assistindo o filme, se você está assistindo um vídeo do Lucas Neto. Uma informação relevante. Velhos Bandidos é dirigido pelo Cláudio Torres, que é filho da Fernanda Montenegro. E aí isso explica muita coisa. Ele é um diretor com uma vasta carreira na TV, principalmente. A ideia aqui parece que é tentar trazer um público consumidor da TV, considerando que esses espectadores assim, vão abraçar qualquer coisa. Eu discordo muito desse raciocínio. Primeiramente, cineastas, aliás, artista nenhum, não deveria subestimar a inteligência do público. Ouviu, Sr. Nolan? Em segundo lugar, se isso é verdade, que o espectador médio tem um nível de compreensão menor, produzir obras que só reforcem isso não faria que cada vez menos o público demonstrasse interesse por algo artisticamente mais profundo? Bom, eu sei que eu estou sendo idealista aqui. Algumas obras têm esse objetivo mesmo de ser um atrativo comercial, mas não custa dar uma caprichadinha. Eu falei lá de Pecadores. O fenômeno, por exemplo, Barbenheimer, né, que são duas obras ótimas. Oppenheimer venceu todos os prêmios. Eu sei que foi um ponto fora da curva, mais um estudo de caso de marketing. Mas não seria o caso da indústria talvez tentar replicar isso mais vezes? Vender melhor alguma coisa que já é boa? Assim, eu sei que mais uma vez aqui eu estou sendo um mero idealista, né? Enfim. Bom, o que eu sei mesmo é que Velhos Bandidos se vende como uma comédia de ação, tá lá no cartaz, mas no fim das contas não é nem comédia nem ação. Comédia boa diverte, faz rir, risada aqui foi só de alívio quando terminou. E ação também, né? Tem uma coisinha aqui, outra ali, mas não é aquela ação que traz tensão, suspense, adrenalina. É um filme de assalto onde tudo acontece perfeitamente, sem erros, sem imprevistos. A minha surpresa é que se o filme ele é um amálgama de todas essas coisas bem convencionais do gênero, aquilo que é talvez o principal, todo filme de assalto você tem o plano, aquele plano ser testado, para no fim você criar uma expectativa se ele vai dar certo ou não, mas as coisas saem do controle. Existem os imprevistos e aí você quer saber como é que os personagens vão sair daquela situação, porque aquilo não foi o combinado. Esse é o grande tchan dos filmes de assalto. Tem isso aqui? Não. Então seriam, né, eles os bandidos mais competentes do país? Bom, talvez a continuação seja os 2 ou os 4 lá se aventurando aí numa carreira política. Bem, infelizmente para cada agente secreto tem vários velhos bandidos. É isso. Um abraço e